Olá, confreiras e confrades eno-apaixonados, tudo bem? Eu sou o Fábio Gregório e este é o Eno Experiência. Hoje nós vamos falar sobre um projeto que nasceu no interior, mas que já ganhou dimensão regional e nacional. Um projeto que conecta vinho, café, gastronomia, turismo, cultura, música, produção rural, empreendedorismo e, acima de tudo, desenvolvimento territorial. Agora, em 2026, nos dias 31 de julho e dia 1º de agosto, Espírito Santo Pinhal recebe a terceira edição do Festival de Vinhos de Inverno, realizado pelo Turisagro. O evento ele vai reunir dezenas de vinícolas, grandes chefes de cozinhas, cafés especiais, produtores artesanais, música e experiências pensadas para aproximar o público de uma das regiões enogastronômicas mais promissoras do Brasil. E para nos contar como toda essa experiência está sendo construída, eu recebo hoje uma profissional que conhece profundamente os bastidores de grandes eventos. Ela é natural do Espírito Santo do Pinhal, bacharel em administração de empresas, pós-graduada em neurociência e comportamento humano, produtora cultural e produtora em eventos sociais, públicos e corporativos. Ela acumula mais de 20 anos de experiência na gestão pública e quase 30 anos de atuação no setor de eventos. Atualmente, ela é sócia do Turisagro e também lidera o projeto de desenvolvimento da cadeia produtiva local do Café de Espírito Santo do Pinhal. Loriane Salve, seja muito bem-vinda ao Eno Experiência. É uma alegria enorme receber você aqui nesse momento tão importante para o Turisagro e para toda a nossa região. De alegria nossa de sempre poder contar com a sua parceria, com a sua dinâmica e com todo o seu carinho aqui conosco, né? É muito prazer, imenso, poder estar aqui batendo esse papo com você e falando um pouquinho do que nós estamos aprontando por aqui. Eu sempre falo que é uma bagunça muito boa, né? Então, antes da gente falar, Lori, da programação desse ano, eu gostaria de começar pela origem, porque nenhum grande evento ele nasce pronto, né? E eu que acompanhei o ano passado a edição, antes lá do palco, dos estandes, dos chefes de cozinha, dos vinhos, da música, existem ali pessoas que elas estão fazendo reuniões, elas estão tomando decisões, analisando os riscos, né? Ela está fazendo cálculos ali nas planilhas, conversando com fornecedores, tem muitas horas de trabalho que o público nunca vê. E talvez seja exatamente nos bastidores que a verdadeira identidade de um evento começa a ser construída, né? Porque é muita responsabilidade. Então, vamos começar conhecendo a mulher e profissional desse time de empreendedores audaciosos que está por trás dessa construção. Você já soma quase 3 décadas aí trabalhando com eventos. Conta um pouquinho pra gente, como é que essa trajetória começou e em que momento você percebeu que produzir experiências era mais do que uma profissão para você? Sabe, na verdade, desde muito pequena, eu gosto muito da produção, né? Ainda quando criança na escola, eu estava sempre envolvida nos teatros, nos festivais, então isso cresceu comigo. E aí, com 16 anos, eu fui integrar uma equipe de cerimonial, e gostei bastante desse ritmo, né? Dessa produção, dos bastidores. Com 18 anos, eu formei a minha primeira equipe e de lá para cá eu não parei mais. Estou aí com 28 para 29 anos de atuação no mercado de eventos, são 20 anos no mercado de produção cultural, e aí esse mesmo tempo de experiência na gestão pública, mas eu gosto disso, eu gosto do backstage, eu gosto da articulação que faz as coisas acontecerem, eu gosto dessas conexões, desse planejar, sabe? Eu trabalho com noivas também, né? E aí esses detalhes, todo esse caminho que a gente tem de pensar um evento desde o início, de conceber um evento, isso tudo é muito interessante. Num determinado momento da minha carreira, eu acabei me especializando em liberação de eventos de grande massa. Então, toda essa parte legal, né, do evento, toda a parte de legislação, então todos os alvarás, vigilância sanitária, responsável técnico por todas as áreas. Eu acabei me especializando nisso e desde 2013, mais ou menos, eu também trabalho com esse braço da realização de eventos. Aí, em 2023, eu assumi aqui a direção de cultura, né, aliás, de turismo do Espírito Santo do Pinhal,
e foi quando eu me encontrei e conheci efetivamente o Thiago Pimentel, que é o idealizador desse projeto todo, que é o Turizagro. Naquela época, enquanto gestora pública, né, obviamente, acabei me envolvendo com o grupo que realizou o primeiro evento, né? Essa história é até muito engraçada, porque o primeiro Turizagro, ele nasceu e aconteceu em 27 dias, né, de produção, e de lá para cá eu não deixei mais esse grupo. Hoje nós somos 5 sócios, né, que fazem o Turizagro acontecer. No primeiro ano, em 2024, foi um evento que aconteceu de forma voluntária, né? Nenhuma das pessoas envolvidas no evento teve nenhum recurso financeiro, né, para si. Então foi assim, todo mundo trabalhando mesmo na garra ali, com o apoio dos expositores, e assim aconteceu o primeiro Turizagro e agora a gente na terceira edição. Isso mostra como que esses mais de 20 anos de experiência na gestão pública e planejamento, essa parte de responsabilidade, principalmente articulação entre diferentes setores e lidar com pessoas, né, Lori? Porque ter ideias, mas às vezes as ideias são um pouquinho diferentes ou divergentes, né? E fazer uma convergência é um grande desafio, ainda mais nos dias atuais, onde a informação está cada vez mais disponível na internet e cada um faz um julgamento. Na sua trajetória, você trabalhou com vários tipos de eventos. São eventos sociais, são eventos públicos, eventos culturais e os eventos corporativos também. O que permanece igual em todos eles e o que muda completamente de um formato de um para o outro? A parte da organização em si, né, ela tem que levar uma seriedade igual, seja qual for o público que você vai atender, né? Mas eu acho que um ponto, assim, que é muito importante de atenção para todo o evento é a hospitalidade. A pessoa que busca um profissional, né, para realizar o seu evento, ela quer que aconteça e transcorra da melhor forma possível para o convidado dela também, não só nos bastidores. E isso é o que permanece, né? As conexões que você faz com o grupo de fornecedores que te atende, com o grupo de expositores que acredita, né, no seu trabalho, confia que você vai entregar o seu melhor, e também o visitante que vai ao seu evento. Essa conexão, né, entre todos esses elos que formam a cadeia de eventos é o que permanece. É claro que com o passar dos anos, a gente vai refinando a forma de trabalhar, né? A gente Sim. vai entendendo coisas que nós sentíamos um pouco mais de resistência no início. Com o passar dos anos, a gente vai entendendo as formas de se facilitar esses andamentos. Mas a hospitalidade, ela tem sempre que estar em primeiro lugar. Expectativas são criadas, né? E quando isso aí no mundo corporativo é muito comum aquela expressão customer experience, quando você tem a visão realmente de quem vai usufruir daquela experiência. A frase que representa o evento é experiências que conectam, do evento Exato. Turizagro, é que faz com que as pessoas levem isso para sempre. Você disse que lá em 2024, uma forma meio que descompromissada, até pela falta de orçamento e tal, mas Uhum. nós estamos aqui em 2026 e ele já está ganhando uma proporção gigantesca, aliado a tudo esse Sim. movimento que está acontecendo com as vinícolas, com os investimentos, né? Na hora de se reunir, na hora que foi juntar os amigos, assim, cada um tinha uma ideia. Qual que foi o momento? Conta essa história pra gente. E que fez, então, naquela ideia que foi colocado, você acreditar que esse projeto poderia se transformar em algo maior, não apenas para Espírito Santo e Pinhal e para toda a região. Mas eu vou falar para os dois estados, porque isso está correlacionando na Serra dos Encontros, né, Minas e São Paulo, mas para o Brasil e para o mundo. Em 2024, eu era gestora de turismo, né, aqui no Espírito Santo do Pinhal, e aí fui convidada como gestora a participar de uma reunião, pois esse grupo de pessoas, de empresários que na época faziam parte da governança, decidiu que precisava acontecer alguma coisa para mexer com a cidade, com a região. Obviamente, nessas reuniões, todas as ideias foram surgindo e a gente foi filtrando. Nosso turismo aqui, a base dele é o turismo rural, e a gente queria realmente fazer essa conexão, né, do turismo com o setor agro, né, que é muito forte aqui na nossa região, e os nossos dois principais produtos, né, são agro, o café e a uva. Dentre inúmeros nomes que surgiram ali no momento, o Turizagro ganhou o coração da maioria das pessoas que estavam ali. Então, essa reunião aconteceu
em Jacutinga, na verdade, não foi nem aqui em Espírito Santo do Pinhal. Naquele momento foi chancelado esse nome como sendo o nome macro aí para as ações que iriam decorrer a partir deste primeiro evento. Turizagro, ele nasceu então com a proposta de criar essas experiências que são experiências autênticas, e principalmente fortalecer a cultura e as tradições locais. Está falando aí dos produtores regionais, não apenas de vinho, mas do café e de todo o agronegócio da região, e que, de repente, para o produtor que faz um produto de excelência, às vezes ele tem dificuldade de mostrar isso para o mercado, mas um time como esse vai fortalecer essa comunicação e vai permitir com que as pessoas tenham acesso a esse produto e venham a descobrir o que são verdadeiras joias raras. Como é que esse propósito ele aparece para todos vocês hoje, né, os sócios do evento, nas decisões práticas da organização? Colocando isso, claro que é um negócio, né, e como todo negócio, ele precisa de ter resultados positivos para que tenha uma perpetuidade, para que tenha continuidade. Mas vamos falar um pouquinho de legado. O idealizador desse projeto é o Thiago Pimentel, e nós brincamos muito que ele é muito obstinado, né? E não tem nada de brincadeira nisso, porque é muito sério. O Thiago é uma pessoa absurdamente obstinada. E aí ele conectou com alguns insanos, que somos nós outros quatro, que abraçamos o sonho dele, entendemos o sonho dele e começamos a sonhar junto com ele. Eu sou a única pinhalense do grupo, isso é muito engraçado, porque o Pimentel não é daqui, a Carol veio de São Paulo para cá, né, já mais moça, o Juliano, que é um outro sócio, ele é de Franca, e o Tiago Kraus também não é de Espírito Santo do Pinhal. Eu sou a única pinhalense nata, mas o amor que cada um de nós tem por Pinhal e pela nossa região é absurdamente genuíno. Quando a gente fala de Turizagro, quando a gente fala dos nossos projetos, de mostrar não só para a região, mas ultrapassar essa barreira da Terra dos Encontros, né? E mostrar toda a riqueza que a gente tem aqui na nossa terra, o nosso coração acelera, a nossa voz embarga, os nossos olhos brilham, porque a gente é realmente emocionado com tudo isso. A gente tem um propósito, e o nosso propósito é ver tudo que a gente tem de maravilhoso aqui ganhando o mundo. Ver as pessoas felizes com o seu trabalho, tendo reconhecimento do seu trabalho, e essa conexão que a gente entendeu, né? A gente fala que nós somos elos de ligação, somos elos conectores. Isso caiu para a gente como uma missão mesmo. Agora sim, o Turizagro é um negócio, mas inicialmente era um trabalho voluntário, ninguém ganhava nada com isso. Por isso a gente fala que nós somos insanos, né? Porque essa nossa paixão por ver tudo acontecer, por ver esse desenvolvimento territorial, e pensar mesmo nas gerações futuras, né? Eu tenho duas sobrinhas pequenas, e aí eu fico imaginando, daqui 10 anos, o que elas vão ver da nossa região e falar, poxa, a minha tia trilhou um caminho para poder deixar algo de bom para mim e para minha geração. Isso tem vaidade nenhuma, tá? É no sentido mesmo do desenvolvimento, de ver isso aqui prosperar, porque afinal de contas é aqui que a gente vive, é um lugar do qual a gente tira o nosso sustento. Os meus colegas sócios que não são daqui se enraizaram aqui e estão construindo vida aqui, né? Então é realmente isso, é um sonho de ver essa terra prosperar cada vez mais pelo que ela merece prosperar, né? Por toda essa riqueza que ela tem. Não é um plano, não é um projeto individual, tá? É um projeto muito coletivo e que a gente quer realmente que se desenvolva e cresça. E se a gente puder, de alguma forma, mesmo que muito timidamente, contribuir com isso, a gente está fazendo com todo o coração e toda a vontade que a gente tem. O que que ainda consegue emocionar você quando você vê o público vai chegando, né, vai ocupando aquele espaço, e aí de repente as pessoas começam a se emocionar, as pessoas começam a levar essa história para casa, e as pessoas
começam a postar isso nas redes sociais e elas começam a perceber que elas estão ocupando um espaço que antes existia apenas uma ideia ou reuniões que falavam, mas agora é real, está acontecendo e isso está mudando a vida das pessoas. Conta pra gente. Eu acho que, em resumo, é ver a felicidade das pessoas mesmo, sabe? Ver as pessoas se realizando dentro de um projeto e confraternizando dentro de um projeto que a gente concebeu, né? Como você disse, o backstage, toda a parte de organização, isso é tudo muito árduo, são muitas ideias, são muitas batidas de cabeça até a gente chegar numa formatação e a gente vive aprendendo e renovando. Mas, assim, existem histórias que acabam realmente nos emocionando e chancelando que nós estamos realmente no caminho certo, tá? Eu vou falar rapidamente aqui de uma passagem do ano passado e que nos emociona cada vez que nós contamos essa história ou ouvimos essa história de outras pessoas. No ano passado, a Carol e eu estivemos no Taste, que é o maior festival de gastronomia do Brasil e um dos maiores do mundo. E lá nós conhecemos uma empresa, a empresa Infusiva, que faz chás. E foi muito por acaso, a gente estava indo embora já, passamos pelo stand, eu vi a caixa, me chamou a atenção, não sabia o que era, voltei para ver o que era e acabamos nos conectando ali com um casal maravilhoso, a Juliana e o Henrique. E naquele momento nós apresentamos o festival para eles e começamos a dizer que eles precisavam estar aqui. E aí, assim, algumas conversas, não, a gente não consegue ir porque a gente está vindo de outras feiras, até que a gente chegou num meio termo, não, eles vieram e depois de muitas trocas, né, porque a gente ficou insistindo, a Carol insistindo muito, vocês precisam estar, e nós precisamos fazer uma masterclass de vocês, e eles vieram para esse festival. Neste festival, eles se conectaram com o CEO da Vinícola Guaspari, você sabe, é o projeto âncora aqui de Pinhal, e que tá, né, se a gente vive, tudo que a gente vive hoje é muito em função da Vinícola Guaspari. A Juliana e o Henrique se conectaram com eles e hoje eles fazem parte do grupo Guaspari. Então, assim, o que eles imaginavam em termos de prospecção de negócios para eles, para 10 anos à frente, aconteceu em 6 meses. Então, toda vez que a gente fala sobre isso, toda vez que a gente se encontra, a gente se emociona, porque a gente entende que isso é a materialização do nosso propósito. Porque quando a gente fala em propósito, pode ser uma coisa muito etérica, né? Muito sutil, que não é tão palpável, né? Porque você está falando de sonho, você está falando de projeção para o futuro, mas aí quando a gente olha para a Ju e o Henrique, e a gente entende, a gente enxerga, né, o lugar aonde eles chegaram, e isso aconteceu por uma troca. Nossa, faz tudo valer a pena e faz a gente acreditar cada vez mais que o nosso propósito é real e que a gente precisa se manter firme e resiliente nessa nossa realização. Tá vendo, minhas confreiras, meus confrades? Um evento, ele pode até ser lembrado pelo palco, pelo vinho, ou até mesmo por uma apresentação especial, mas ele só se torna verdadeiramente relevante quando ele carrega propósito e faz as pessoas se sentirem parte de algo muito maior que possa mudar a vida das pessoas. E eu deixo agora uma pergunta para você que está nos acompanhando aí. Quantas grandes transformações talvez ainda não tenham acontecido em sua cidade porque pessoas e instituições continuam trabalhando de forma separada? Pensa aí com estratégia, tá bom? A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta, vamos conhecer a experiência que o público encontrará no Festival de Vinhos de Inverno Turisagro 2026. Fica com a gente. No Douro, em Taboaço, a Quinta das Herédias é um lugar onde a história se mede em séculos. Com raízes ligadas ao Mosteiro de São Pedro das Águias, um marco do legado cisterciense que vigia estas encostas, a propriedade preserva o que tem mais de raro: vinhas velhas com mais de 130 anos, verdadeiros monumentos vivos.
Destas vinhas nascem vinhos de concentração e complexidade singulares. E a experiência vai além da taça. A antiga casa da família se prepara para dar origem a um destino charme, onde o silêncio do vale, a paisagem do Douro e a hospitalidade se encontram. Quinta das Herédias. Provar o passado e o futuro do Douro numa única experiência. Quando o propósito encontra planejamento, ele começa a ganhar, então, a verdadeira forma do que foi sonhado. E é nesse momento que vinho, café, gastronomia, música e, principalmente, hospitalidade, tudo isso deixa de ser atrações isoladas e passam a compor uma experiência completa que vai marcar a vida das pessoas. Loriane, agora vamos apresentar, então, para o nosso público o que ele vai encontrar nos dias 31 de julho e 1º de agosto, lá no Clube de Campo Caco Velho, que é uma estrada ali que liga São João da Boa Vista até Espírito Santo do Pinhal. Para quem ainda não conhece, como é que você descreve o Festival de Vinhos de Inverno Turisagro e qual que é o grande diferencial, principalmente dessa terceira edição? Bom, Fábio, a gente tem sempre, né, como norte, unir os dois principais produtos agro aqui de Espírito Santo do Pinhal, que é o café. A nossa história aqui começou com o café, né, e o vinho, é uma história um pouco mais recente, mas que alguns recortes de jornal bem antigos dizem que naquela época lá de início do setor agrícola, né, na nossa cidade, a uva já estava presente aqui também, né? É um reencontro, na verdade, do café e da uva. Então, o nosso propósito é conectar esses dois principais produtos e conectar os empreendimentos que nós temos aqui na região, tá? No ano passado, nós fomos chancelados pela revista Adega como sendo o maior festival de vinhos de inverno do Brasil. Estávamos com 39 vinícolas e esse ano a gente ultrapassa essa marca. Estamos com 42 vinícolas de vinhos de inverno dentro do festival, tá? Não temos mais, porque não temos mais espaço físico para acomodar ninguém, porque ficaram algumas ali na lista de espera. E esse ano, claro, nosso desafio sempre, né, é trazer algo diferente. Pinhal tem crescido muito no cenário gastronômico. Atualmente integramos, né, alguns programas de rotas do governo do estado e um dos mais recentes é o programa Rotas Gastronômicas Sabor de São Paulo. E através desse programa a gente conseguiu mapear algumas coisas e Pinhal vem crescendo muito nesses empreendimentos de ordem gastronômica. Então, a gente precisava, de alguma forma, conectar isso também. No ano passado, nós tivemos a sorte e a grata oportunidade de receber aqui a chefe de cozinha Morena Leite, que é a chefe de cozinha do restaurante Capim Santo, nascida aqui no Espírito Santo do Pinhal. Ela saiu muito cedo daqui, foi para a Bahia, mas as raízes dela são pinhalenses. E no ano passado nós fizemos um convite para a Morena para vir aqui ver uma aula show, um bate-papo, e ela veio. E quando a Morena chegou aqui, ela ficou encantada com o evento e com o que tem na nossa região. Os pequenos produtores, o potencial, e ela dizia para a gente, vocês são um diamante, vocês precisam ser lapidados. Eu quero ajudar vocês. E aí, a partir de então, nós pudemos contar com a generosidade, porque eu falo que tem uma palavra que define a Morena Leite, é generosidade. Pudemos contar com isso e ela foi nos orientando para que nós chegássemos ao formato que nós temos esse ano do Turisagro. Hoje nós contamos com uma consultoria gastronômica, que foi a Morena quem trouxe para nós, que é a Carol Daher. Ela foi consultora do Festival Castura de Tiradentes durante muitos anos e ela que trabalhou aqui conosco na curadoria dos chefes e de tudo que está acontecendo dentro da gastronomia aqui dentro do Turisagro, né?
Além dela, nós contamos hoje também com a chefe Lúcia Sequeira, que é a chefe executiva da Vinícola Mero, que é a nossa produtora gastronômica. Então, esse ano, a gente não tem aquele formato de masterclass técnicas. Esse ano o festival ele é um show, 100% show, tá? Nós vamos ter 7 cozinhas shows durante os 2 dias do evento, onde os chefes de renome internacional estarão cozinhando junto com os chefes locais e regionais, tá? Nosso propósito é sempre essa conexão, né? Então, para cada chefe que a gente está trazendo de uma outra cidade, a gente tem um chefe aqui regional para cozinhar com ele e para compor com ele. Além disso, nós temos algumas experiências que acontecem fora do festival. Nós temos 7 almoços harmonizados, e aí a conexão, muitas vezes, é de 3 pontas. Porque aí nós temos um chefe que vem de fora, com um chefe regional e uma vinícola que está no festival. Tá? Então, nós temos, por exemplo, almoço harmonizado na Vinícola Gaspari, com o chefe Caio Soter e o chefe Gabriel, que é da casa. Nós temos a Vinícola Manas, que é o Jefferson Rueda, quem vai cozinhar lá com a chefe local. Nós temos almoço harmonizado no restaurante Fiore de Mora, no Dona Leontina, e, enfim, na Vinícola Lazzarini também temos, na Terra de Curi, que é um empreendimento de turismo cafeeiro e hospedagem, que vai receber também um chefe lá. Então, todas essas conexões vão acontecendo, né? Então, esse é o diferencial desta edição do evento. Reunir mais de 40 vinícolas, que representa diferentes cidades, não apenas de São Paulo, mas também do estado de Minas Gerais. Eu imagino o trabalho que deva ter sido para reunir tantos produtores em torno dessa mesma proposta. Isso não é a arte de lidar com pessoas, que a gente estava falando agora há pouco, né? Então, se isso aconteceu lá no início do evento, para reunir mentes coletivas para a ideia ganhar forma, agora a gente está falando com os produtores, que ali a gente está falando de vinícolas novas, a gente está falando de vinícolas centenárias, então a gente está falando de uma troca assim, de experiências que é fantástico isso. E aí, essas vinícolas, somado, se você pegar os prêmios, as premiações que você até comentou, que estão se destacando, né? Por exemplo, o Decanter World Wine Awards de 2026. No ano passado, a gente já tinha anunciado isso, né, para o evento de 2025. E 2026 aconteceu de novo. Né? Então, isso mostra o reconhecimento, né, que está sendo revelado aí para esse novo momento que está sendo vivido, então, pelos vinhos brasileiros, vinhos de inverno. Né? E aí, você trouxe agora para a gastronomia, que está ganhando ainda mais força nessa edição, porque decidiram, então, posicionar a Cozinha Show em frente ao palco ali, principalmente no palco principal, que vai integrar o chefe com a vinícola, e as pessoas vão poder viver essas experiências junto com os chefes. E aí, eu quero citar alguns nomes aí, porque realmente é muito legal. Tem a Morena Leite, que daqui a pouquinho eu vou fazer uma outra pergunta, que você já deu uma brifada aí. Tem a Bruna Martins, o Flávio Trombino, o Mário Santiago, Flávio Molinari, Caio Soter, a Tássia Magalhães e o Jefinho Rueda. Profissionais, assim, a presença deles vai acrescentar muito ao evento e à imagem da região, porque vai ter essa troca, né, dos grandes chefes com os chefes regionais, e a gente vai fazer esse intercâmbio entre uma experiência internacional com produtos nossos. Imagina isso para o produtor rural, vendo o ingrediente dele sendo transformado. Então, isso mexe muito. E aí sim, a chefe Morena Leite, que, né, a pinhalense, né, nasceu em Espírito Santo Pinhal, é a embaixadora oficial dessa edição. O que significa trazer toda essa galera junto para uma cidade que nós estamos falando de, acho que Não chega a 40. não chega a 40 mil, e ganhando essa projeção nacional de volta às próprias origens. Fala assim, ó, isso aqui é cozinheiro raiz. É isso mesmo, Fábio. Para a gente é uma emoção muito grande, né? Quando a Morena falou conosco no ano passado, a cabeça fica bagunçada, né? Porque é óbvio que a gente quer ver tudo acontecer, e aí, depois, quando encerra o evento, passa uma semana, esfria um pouco,
a gente até se questiona, né? Será mesmo? Mas aí ela entra em contato de novo conosco e fala: olha, não se esqueçam, porque nós queremos ajudar, eu quero ajudar vocês, porque a gente precisa fazer isso crescer, né? Então, assim, quando eu digo, né, a palavra que define a Morena é generosidade, isso vem muito de encontro com aquele propósito que a gente falou no primeiro bloco, sabe? Ela também tem esse propósito da cozinha afetiva, das raízes, do alimento como cura, do alimento como conexão. Ela tem um trabalho muito bonito dentro do Capim Santo e dentro do Instituto Capim Santo, que é justamente a valorização dos ingredientes locais, dos produtores locais. E isso é uma coisa que nós falamos desde o início, desde a primeira edição, né? Então, deu um match total, assim, com tudo que a gente imaginava. E aí, ela tem uma outra palavra que define muito ela também, que inclusive ela tem isso tatuado nos dois braços, coragem, tá? Coragem na verdade é coragem e gratidão que ela tem tatuado, mas a gratidão é a gratidão mesmo, que eu acho que ela, enfim, ela fala que o servir não é o servir, né? É a cura de si, né? Servir não é para o outro, servir é para a cura de si. E eu sempre acreditei muito nisso também. Ela vem com essa pujança dela, com essa coragem dela, espetando a gente. Não, nós vamos fazer, nós vamos acontecer, e eu estou aqui para amparar vocês. E aí, no momento, ela disse para nós: vocês precisam de uma assessoria de imprensa. Esse ano a gente vem com uma assessoria de imprensa especializada. Então, realmente, é um ano de consolidação, né, para nós como empresa também, como negócio, que é a terceira edição, né, e tem ali uma mítica, né, que todo evento se consolida mesmo com a terceira edição, e é nesse momento em que a gente profissionaliza de uma forma aí alto nível, tá? A gente conta com excelentes profissionais trabalhando conosco, não é à toa que você está aqui conosco mais um ano, né? Obrigado. É, Nós somos muito críticos com isso e queremos realmente pessoas que tenham o mesmo nível de crítica que nós temos, né, para estar ao nosso lado, porque é só assim que a gente consegue realmente entender e atingir e superar as expectativas, né? É importante a gente reforçar aqui também, porque além do vinho e da gastronomia, a gente está falando também de produtores de cafés, né, os cafés especiais, a gente está falando de produtores de azeites, e a gente vai ter ali produtos artesanais, a gente vai estar falando de jardim sensorial e músicas em diferentes pontos. Vamos pensar agora na visão, no Customer Experience, na visão lá do público que vai chegar e vai caminhar lá por dentro do clube. Como é que vocês pensaram, então, a circulação do visitante para que ele viva o festival do começo ao fim? A gente vai divulgar depois o calendário certinho, mas vamos pensar para fazer essa conexão com todos esses sentidos. Clube de Campo Taco Velho é um clube belíssimo, né, por si só, mas a gente sempre procura aí promover algum tipo de experiência diferenciada. Então, o visitante, quando chegar aqui, vai passar pelo nosso primeiro ponto, que é o nosso receptivo, onde ele vai trocar o seu ingresso por uma taça de cristal, que ele vai poder utilizar durante todo o festival, né? Passa esse ponto, ele vai ter contato com um jardim sensorial, e aí, como o nosso tema esse ano é gastronomia, esse jardim ele foi todo pensado pelo nosso paisagista, o Ricardo Pessuto, com cores e aromas e muitos elementos gastronômicos, tá? Então, a gente, além de temperos, plantas que são utilizadas na culinária, a gente vai ter também legumes, coisas remetendo à gastronomia. Passando por esse jardim sensorial, eu estou aqui falando com você e estou olhando para ele, Os bastidores acontecendo. não, o visitante vai chegar na nossa cafeteria Conceito, tá? Nessa cafeteria, a gente tem os melhores baristas do Brasil, tá? Os baristas do Mundo Café, que vão estar preparando experiências diferenciadas com cafés da nossa indicação geográfica, região de Pinhal.
tá? Então são os cafés, são 10 cafés da Indicação Geográfica Região Espinhal, que abrange aí 8 municípios, tá? Estarão sendo preparados por esse time de baristas incríveis. Dentro dessa cafeteria, a gente vai poder contar também com a CPL do café, que é a cadeia produtiva local aqui da região, vendendo, né, os cafés dos produtores da IG. Temos também uma experiência, vai chegar e já vai sentir o cheiro do café torrado, porque nós vamos ter ali uma torra acontecendo ao vivo, tá? E essa cafeteria também vai contar com uma atração musical. Então, agora as coffee parties estão muito em moda, né? Então, a ideia é que, nesse primeiro momento do evento, né, nas duas horas e meia primeiras do evento, essa experiência aconteça dentro da cafeteria. Saindo da cafeteria, aí o festival com as 42 vinícolas, todos os restaurantes, e muitas atrações musicais, tá? No ano passado, nós concentramos essas atrações musicais no palco principal e esse ano nós distribuímos essas atrações por todo o festival. A gente tem uma área do festival onde vai estar acontecendo um churrasco ao vivo, aquele churrasco show com roda gigante, aquelas máquinas incríveis que o Rancho Churrascada vai trazer, e aí distribuído nas diversos setores do evento, apresentações musicais pocket, tá? De todos os estilos. Aqui a gente costuma sempre colocar um jazz que o pessoal gosta. Esse ano nós temos uma street band, estilo New Orleans, tocando pelo festival, um samba raiz. Nós vamos ter o melhor da MPB. E à noite, a partir das 8 horas da noite, um show principal no palco principal. E, aliás, temos uma atração aí de Poços de Caldas também, que é a Sabrina e o Atas, que vai encerrar o festival no sábado à noite. Que gostoso! Tá vendo, minhas confreiras, meus confrades? A gastronomia, ela ganha ainda mais força quando não aparece apenas como uma alimentação, mas como uma narrativa e como um território. A gente consegue contar a história de tudo isso para todo mundo, ainda mais num evento como esse. Cada ingrediente, cada vinho, cada café, cada azeite, cada receita pode contar de onde viemos e mostrar aonde podemos chegar para a gente sentir muito orgulho. E agora eu faço uma provocação para você. Quando você participa de um evento, você apenas consome as atrações ou procura compreender as histórias e as pessoas que tornaram aquela experiência inesquecível? Treina sua mente para isso e aproveita as oportunidades. A gente vai para mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e na volta a gente vai ter todas as informações práticas para você se organizar e viver essa experiência em Espírito Santo do Pinhal. A gente volta já já. No coração do Dão, em Oliveira do Conde, a Quinta do Ribeiro Santo é uma referência do Dão moderno. Respeito pelo terroir e com uma leitura contemporânea da região. Seus vinhos se destacam pela precisão, frescor e equilíbrio, refletindo os solos graníticos e a altitude das vinhas. A casta em cruzado tem papel central, reconhecida pela crítica por unir tensão, profundidade e elegância. E no enoturismo, cada visita vira experiência, história, tradição e momentos inesquecíveis. Quinta do Ribeiro Santo, Dão, autenticidade e futuro em cada taça. Uma boa experiência começa muito antes do visitante entrar no evento. Essa experiência ela começa com informação clara, com planejamento, a segurança, o acolhimento e principalmente a facilidade para que cada pessoa saiba o que fazer para que ela possa aproveitar todo o seu tempo e levar tudo isso que os idealizadores estão preparando nesse evento. Lore, agora vamos ajudar então quem está assistindo a gente e está se organizando para ir para o festival. Vamos primeiro falar
qual é o horário de funcionamento e qual é a sua recomendação para quem deseja aproveitar bem a programação? O festival, a portaria abre às 13 horas, tá? E se encerra à 1 hora da manhã. Então, nós temos aí 12 horas de evento, com programação ativa desde o início até o fim. Temos notícias de que restam poucas unidades de hospedagem ainda no município, tá? Alguma coisa de Airbnb e unidades regulares, mas muito pouco. Então, o que a gente recomenda sempre? Para as pessoas que vêm de fora, tentarem organizar grupos para via de van, poder aproveitar o festival durante o dia todo e ao adentrar da noite e voltar em segurança para as suas cidades. Nós temos uma estrutura muito boa aqui no clube para estacionamento, com segurança, com monitoramento o tempo todo. Estrutura incrível, né? É um clube que fica à beira da estrada, chegando em Pinhal, para quem vem de Santo Antônio, de São João da Boa Vista, com estacionamento interno, com segurança, com monitoramento, estrutura de banheiros, parque, kids para as crianças. É um clube fechado, com toda a segurança. A gente, além da segurança do clube, né, nós somos muito críticos com todos os setores do evento. Então, nós temos uma segurança contratada do evento, tá? Que está o tempo todo monitorando, orientando todos os visitantes. A gente tem uma equipe de receptivo muito boa, muito treinada, e é belíssimo. Então, assim, o pôr do sol aqui é incrível, é uma sinalização perfeita. Claro que, além dessa estrutura que já é existente, né, no clube, a gente reforça com a nossa estrutura de evento, tá? Então, quem quiser vir para cá, pode vir com segurança. Mais uma vez, a recomendação é mesmo que se montem grupos, que venham com transporte contratado, para poder aproveitar o evento todo sem nenhum tipo de preocupação e voltar em segurança para suas residências, tá? Pinhal é uma cidade pequena, também muito segura, mas quando a gente fala de eventos com consumo de bebida alcoólica, a gente tem sempre essa preocupação, né? Então, a nossa orientação é para que quem não tenha conseguido hospedagem aqui, e mesmo quem tenha, né? A gente tem serviços de transporte interno aqui dentro do município, enfim, procurem esse tipo de transporte para poder aproveitar ao máximo e com o máximo de segurança. Então, recapitulando, o ingresso ele inclui uma taça personalizada, as pessoas têm acesso aos shows, tem as aulas show de gastronomia, que vai estar lá, né, os chefes de cozinha ensinando para a gente, né, todas as suas artes enogastronômicas. Também vai ter a degustação de cafés especiais, acesso ao jardim sensorial. O que que o público deve adquirir de forma separada dentro do festival? Cada vinícola vai estar vendendo o seu vinho, tá? E aí em taças ou em garrafa. Isto não existe um critério determinado pelo evento, cada vinícola decide a sua forma de venda. Os restaurantes, a mesma coisa, com vários pratos aí à disposição para que o visitante possa se alimentar aqui dentro. São 12 horas de evento, no mínimo 3 refeições aí ao longo do dia. Vai dar para provar várias coisas diferentes. Essas aulas show, Fábio, o prato que vai ser produzido na cozinha show, ele também vai poder ser degustado através da compra de um bilhete, tá? É um número limitado de bilhetes que vão ser vendidos aqui dentro mesmo do festival. Aí o visitante vai ter toda essa experiência de ver sendo preparado pelo chefe local e mais o chefe convidado, né? E degustar essa comida ali logo após a cozinha show. Então, toda a parte de consumo de vinhos e alimentação, né, são produtos à parte ao valor do ingresso. Uma outra coisa importante que menores de idade podem participar, mas devem estar acompanhados pelos responsáveis, certo? Ao ingressar no evento, né, o visitante entrega o seu ticket, recebe a sua taça e recebe uma pulseira com cores diferentes
de acordo com o dia do evento, e os menores de idade são sinalizados também de forma diferenciada, tá? Isso tudo é comunicado aos nossos expositores, aos nossos seguranças. Então, a gente é muito criterioso nessas questões, né, de legislação, e a gente faz um alinhamento com todos os expositores, com todos os nossos staffs, né, de como as coisas acontecem. É, essa sinalização de cores também, né? Nós temos muitos espaços também dentro do evento, e quem está trabalhando também precisa ter conforto para trabalhar, precisa ser bem atendido. Então, toda essa comunicação visual, ela é muito bem feita e determinada por nós da organização. Lori, eu presenciei isso tudo, né, por isso que eu estou colocando esses pontos aqui, porque é um ponto muito forte do evento. Além do que, a responsabilidade de todo mundo que está na ativa estão com rádios, comunicadores, né, então estão se falando ali o tempo todo. Tem estacionamento no local, então tem essa possibilidade do transporte, né, por vans, que as pessoas podem sair de grandes centros como São Paulo, Campinas. Nosso programa vai passar no TV Posse, mas também vai estar no YouTube, a gente alcança o mundo, né, pela internet. Então o pessoal pode vir de Franca, de Ribeirão Preto, de São Carlos, de Campinas. E esses cuidados é muito importante realmente para a gente recomendar, principalmente para quem vai consumir vinho, né, e precisa retornar depois do festival, estar atento, isso é ao seu destino. Porque a nossa região, Poços de Caldas, é uma cidade hoteleira, tem vários hotéis. Dá tranquilamente para a pessoa se organizar, ir até o evento, curtir e voltar sã e salvo. Tá vendo, meus amigos? Hospitalidade não é apenas receber alguém com um sorriso, mas principalmente é pensar na chegada, na circulação, na segurança, na informação, no conforto e até mesmo na lembrança que essa pessoa vai levar para casa. Agora pensa comigo, quando você recomenda uma cidade ou um evento para alguém, como aqui eu estou assinando embaixo o evento Turizagro, o que pesa mais? É aquilo que você viu ou a maneira como que você foi tratado durante toda essa experiência? Guarda essa reflexão aí, tá bom? É muito importante você pensar nisso quando você vai tomar decisão sobre qual evento você quer participar e o que você quer fazer isso para sua vida. TV Poços, sempre com você. Quando um evento consegue reunir pessoas, produtores, marcas e visitantes, ele deixa de ser apenas entretenimento. Ele passa a gerar negócios, ele gera reputação, tem circulação econômica, pertencimento e principalmente novas possibilidades para todo o território. Não apenas para o Espírito Santo e Piau, mas para todas as cidades vizinhas que somam ao projeto. Lori, agora a gente enxerga então, no quarto e último bloco, sobre o impacto econômico e principalmente o futuro do Turizagro. Segundo os números que foram divulgados pelo projeto, em 2025, o Turizagro recebeu aproximadamente 8.000 visitantes, se eu não estiver errado, me corrija se eu estiver errado, e teve um alcance de mais de 100 cidades, 13 ou 14 estados, 5 países. Conta pra gente o que esses resultados representaram para vocês, os organizadores do evento, quando vocês viram tudo que vocês estavam organizando na edição de 2025? Para nós é emocionante, né, ver esses números. E chancelar mesmo, ver que é material que a gente faz, né? Material não no sentido do dinheiro, mas no sentido mesmo do desenvolvimento, porque, no final das contas, nós apuramos cerca de 30 milhões de reais em negócios gerados através do Turizagro de 2025, né? Então, para uma região como a nossa, para uma cidade como a nossa, com 40 mil habitantes, esse impacto é absurdo, porque isso não acontece só dentro do festival. Esse impacto ele se reflete em toda a economia local. É no posto de gasolina, é na farmácia que possivelmente vende um analgésico, no barzinho que vende uma água.
enfim, a gente tem aí a economia local girando, né? A hotelaria toda, que ganha muito com todas essas hospedagens, com as pessoas que vêm aqui, a cafeteria, que no período da manhã, né, os nossos visitantes estão aí conhecendo a cidade, conhecendo outros pontos, outros empreendimentos. Então, a gente fica muito emocionado com tudo isso, e isso faz a gente acreditar cada vez mais de que a gente está num caminho certo, né? E eu sei também que o projeto arrecadou aí 1 tonelada de alimentos, porque manter o impacto social faz parte da identidade do Turizagro, e isso realmente é muito importante. Além de que a região reúne aproximadamente 100, me corrija se eu estiver errado, 100 projetos que estão ligados ao vinho, né? Então você está falando ali das vinícolas, mas tem muitos projetos que estão começando, né? Então a gente está falando aí de um raio aproximadamente de 80, 100 quilômetros de Espírito Santo do Pinhal, e isso está transformando tantos projetos individuais em uma imagem regional que está sendo fortemente divulgada, mas reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Esses legados, essa preocupação com a natureza, com o agronegócio, conta um pouquinho mais para a gente, porque é legal a gente compartilhar isso com o nosso público. Tem algumas coisas como missão e valores, né? Então, a responsabilidade social é uma delas. Todas as nossas ações, a gente faz questão de ter o envolvimento de alguma entidade, enfim, que possa aí, de alguma forma, transbordar o que a gente faz aqui, né? Então, a gente tem os ingressos solidários, que tem uma venda com um valor um pouco menor, mas aí com a troca também de 1 quilo de alimento. No ano passado foi mais de 1 tonelada que foi destinada a várias instituições, tá? Nós temos uma parceria com um grupo Super Amigos, então eles fazem toda essa operação de arrecadação e depois a separação e a destinação de tudo que a gente arrecada aqui. E isso para nós é um ponto primordial dentro do processo de organização. E para além disso, a nossa preocupação com as nossas belezas naturais, com o meio ambiente. Desde a primeira edição do Turizagro, que aconteceu na estação ferroviária, e depois as outras que se seguiram, primeiro o Festival de Vinhos de Inverno, Turizagro do ano passado, Feira do Agronegócio, Festival de Inverno, nós temos o selo de carbono neutro, tá? Então, essa é uma preocupação que nós temos. A gente tem uma engenheira ambiental que cuida de todos esses processos dentro do evento. Todo o nosso resíduo, ele é separado, ele é pesado e ele é destinado de forma correta, e depois nós fazemos a neutralização da emissão de gases, tá? Como que isso acontece? A gente tem pesquisas que ocorrem dentro do festival, né? Para saber qual é o tipo de transporte, a distância percorrida, e aí é feito um cálculo ali que só os técnicos sabem, eu não sei muito como funciona isso, mas tudo dentro de uma estatística técnica, né? E a gente faz essa neutralização de carbono, enviando mudas de árvores para projetos que fazem essa neutralização, tá? Então, assim, a gente acredita que esse ano a gente vai ter o nosso terceiro selo, estamos trabalhando para isso, porque essa realmente é uma preocupação que nós temos. O turismo, ele precisa ser sustentável. E Lore, agora você, olhando para os próximos anos, se você puder resumir numa frase curta, qual é o grande sonho do Turizagro? Como é que você enxerga que o festival vai ser lembrado por toda essa transformação que vocês estão fazendo, economicamente falando, turisticamente falando e culturalmente falando, para toda a região? Nosso sonho é transbordar as nossas fronteiras, né, Fábio? E nesse ano a gente já começa a fazer isso. Esse ano nós tivemos a oportunidade de fazer 3 ativações Turizagro fora dos limites do município. Nós estivemos recentemente na Faria Lima, no restaurante da Morena Leite, levando os produtores, levando o nosso propósito para outras pessoas fora da nossa roda.
Na semana passada, nós estivemos num evento na Ípica, em Campinas, levando os nossos vinhos, levando tudo que o Turizagro tem para oferecer para as pessoas sócias lá da Ípica, em Campinas. E estivemos também aí em Poços, no projeto Wine Vibes, demonstrando um pouco do que é o Turizagro. Então, a nossa visão para o futuro é essa. A gente quer transbordar as fronteiras do nosso município, levando o que a gente tem aqui para que outras pessoas conheçam, mas para que, mais do que elas conheçam, para que elas sintam vontade de vir para cá, de ir para Caldas, de ir para Águas da Prata, Jacutinga, Albertina e todos os municípios que têm vinícolas que vêm para o nosso festival. A gente quer levar esses visitantes e conhecer todos esses lugares que a gente consegue reunir aqui através dos empreendimentos dos expositores que estão conosco. O nosso sonho começa a se realizar, Fábio. E isso enche a gente de orgulho, com certeza. Tá vendo, meus confrades, meus confrades? Desenvolvimento territorial, ele não acontece quando apenas uma empresa cresce ou acontece. Ele acontece quando o produtor, ele vende mais, porque ele consegue produzir e tem escoamento da mercadoria. Quando o restaurante recebe mais pessoas, quando o hotel ocupa os seus quartos, né, a taxa de ocupação do hotel, quando o profissional encontra trabalho e quando a comunidade passa a se orgulhar e a reconhecer o valor da própria identidade. Isso é muito importante. E eu quero deixar aqui para você uma última pergunta. O que aconteceria se cada cidadão entendesse que promover a sua região também é uma forma de gerar oportunidade para você mesmo e principalmente para quem vive ao seu redor? Transforma isso em atitude na sua vida e influencia os demais que moram próximo a você. Tá bom? Lore, porque no final das contas, todo grande evento é uma construção coletiva, não tem jeito. Ninguém chega ao topo sozinho, a gente precisa ter um time. E ele nasce de uma ideia, ele cresce pela confiança e ele se consolida quando o público reconhece que encontrou ali uma experiência verdadeira. Muito obrigado pela sua presença aqui no Experiência. Foi uma conversa assim muito importante, porque hoje nós não falamos apenas sobre um festival. A gente falou sobre produção, a gente falou sobre hospitalidade, você fez questão de reforçar essa palavra. A gente falou de Uhum. cultura, vinho, café, gastronomia, turismo, empreendedorismo, pertencimento e principalmente desenvolvimento regional. Eu também quero agradecer a confiança do Turizagro no meu trabalho como mestre de cerimônia pelo segundo ano consecutivo. Estarei aí, né, nos 2 dias, sexta e sábado, dia 31 de julho, dia 1º de agosto. E para mim vai ser novamente uma alegria participar dessa construção e contribuir para que cada painel, cada chefe, cada produtor, cada experiência seja apresentados ao público com muito respeito e principalmente com muito profissionalismo. Agora eu deixo esse espaço para você. Qual mensagem que você gostaria de deixar para quem ainda está decidindo se vai ou não, porque os ingressos estão acabando e o Festival de Vinhos de Inverno está aí, Turizagro 2026. E também para aquelas pessoas que acreditam que na força do interior paulista e do sul de Minas, juntos somos mais fortes. Com certeza, Fábio. Juntos somos mais fortes, sozinhos não caminhamos longe. Quem ainda está pensando em vir, eu sugiro que corra. Nós acabamos de liberar mais um lote de convites, o terceiro lote já. Então, os convites realmente estão se esgotando. As vendas já superaram as nossas expectativas. As atrações são incríveis. Então, se o visitante quiser uma experiência diferenciada e algo para lembrar para o resto da vida, não deixa passar. Vem aqui com a gente, vem para o Turizagro, 31/7, 1 de agosto, que nós estamos esperando para receber vocês da melhor maneira possível, com tudo que a gente projetou e com toda essa hospitalidade que eu faço tamanha questão de reforçar o tempo todo. Que bacana! Muito obrigado, Lore. Obrigado e estaremos juntos aí, se Deus quiser, sexta-feira e sábado, tá bom? Obrigada, Fábio. Até breve, mais uma vez. E obrigada por essa parceria incrível, por nos receber sempre. Combinado. Tá vendo, meus confrades, confrades, Zeno apaixonados? Está feito o convite, hein? Nos dias 31 de julho e 1º de agosto, Espírito Santo Pinhal recebe a terceira edição do Festival de Vinhos de Inverno Turizagro. Serão 2 dias de vinhos brasileiros, cafés especiais, gastronomia, música, produtos regionais
e experiências que vão conectar você a um momento único. O evento acontece lá no Clube de Campo Caco Velho, das 13 horas até meia-noite. E para conferir os ingressos, a programação completa e todas as orientações, acesse o site oficial do Turizagro e acompanhe o perfil @turizagrooficial nas redes sociais, tá bom? E acompanhe também o Eno Experiências, porque a gente vai estar lá no evento registrando os encontros, conversas, bastidores e histórias que são muito especiais. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, siga a Confraria Eno Experiências no Instagram, Facebook e YouTube. E lembre-se sempre, viver é brindar com a alma. Até o próximo episódio, pessoal!